A atmosfera de Marte é um dos elementos mais fascinantes de todo o sistema solar. Evidências indicam que no passado ela já foi muito semelhante à da Terra. Hoje, no entanto, é composta principalmente por dióxido de carbono e apresenta uma densidade extremamente baixa, equivalente a apenas 1% da atmosfera terrestre ao nível do mar. De qualquer forma, entendemos que essa atmosfera é avermelhada e assume aspectos que realmente diferem visualmente daqueles que temos por aqui em nosso planeta azul. No entanto, em ocasiões raras, robôs da NASA já conseguiram revelar um aspecto azul bem sutil no céu marciano. No vídeo de hoje vamos entender como o céu marciano pode ser azul em alguns momentos. A atmosfera de Marte é responsável pela principal razão pelo qual o céu marciano assume um tom avermelhado característico, diferentemente do azul vibrante que vemos aqui na Terra. Esse fenômeno está diretamente ligado à composição e à dinâmica das partículas suspensas no ar rarefeito. Marte possui uma atmosfera extremamente fina, composta com cerca de 95% de dióxido de carbono e apenas 1% da densidade atmosférica da Terra ao nível do mar. Isso significa que o comportamento da luz solar e a forma como ela é espalhada pelos gases e partículas diferem radicalmente do que acontece em nosso planeta. A cor alaranjada vem principalmente do fato de que há muitos óxidos de ferro suspensos no ar, ou seja, simplesmente ferrugem. Essas partículas podem ficar dias e mais dias suspensas no ar, uma vez que a própria gravidade de Marte é um pouco inferior que a da Terra. Com grãos finíssimos medindo cerca de 1 micrômetro de diâmetro, essa poeira interage fortemente com a luz solar, filtrando e alterando as cores que chegam ao olho humano ou às câmeras das sondas. Na Terra, o céu é azul porque nossa atmosfera é densa e rica em nitrogênio e oxigênio, que espalham mais fortemente as ondas curtas da luz, como o azul e o violeta, num fenômeno chamado dispersão de Rayleigh. Em Marte, porém, o ar é rarefeito e reduz drasticamente esse tipo de espalhamento. O que domina é um processo de dispersão diferente, causado pelas partículas de poeira suspensas, que tem tamanho comparável ao comprimento de onda de luz visível em questão. Esse tipo de espalhamento favorece tons alaranjados e vermelhos, e não apenas no horizonte, eles também dominam todo o céu em determinados momentos. Outro fator curioso é que o céu marciano não é sempre vermelho. Durante o nascer e o pôr do sol, as câmeras dos rovers como Spirit, Opportunity e o Curiosity já registraram tons azulados próximos ao disco solar. Isso acontece porque nesse ângulo a luz atravessa uma camada mais espessa da atmosfera e a poeira atua como um filtro que dispersa a luz vermelha para longe da linha de visão, permitindo que o azul e o ciano sejam mais visíveis neste momento. É o oposto do que acontece aqui na Terra, onde o pôr do sol é avermelhado devido à dispersão de Rayleigh intensificada no caminho mais longo pela atmosfera em que a luz tem que atravessar. Por fim, o aspecto visual da atmosfera de Marte não é apenas uma curiosidade estética, ela é um reflexo direto da história geológica e climática do planeta vermelho. A presença constante de poeira rica em ferro sugere que o intemperismo químico e a erosão eólica moldaram a superfície por bilhões de anos. Entender a cor e o comportamento do céu marciano significa compreender também parte do seu passado e antecipar os desafios que os humanos futuros enfrentarão ao viver na superfície de Marte. Embora de fato a atmosfera de Marte seja mais famosa pelo fato dela ser vermelha, em alguns momentos as sondas já conseguiram registrar tons azulados. Por que, afinal? Existem então dois fatores que podem influenciar nessa mudança de cores: algum ajuste feito digitalmente ou condições atmosféricas do momento. Um exemplo notável veio de um panorama de 360 graus capturado pelo rover Perseverance, no qual, com um contraste de cores realçado, o horizonte ganhou tons de azul e o cenário rochoso lembrava um deserto terrestre. No caso do Perseverance, as câmeras Machicam Z desempenham um papel essencial em sua tarefa científica. Esses sistemas não apenas registram imagens em alta resolução, mas também permitem ajustes finos de saturação e contraste, usados por cientistas
cientistas para realçar detalhes da superfície e da atmosfera marciana. Em um mosaico específico, composto por 96 imagens mescladas, o realce de cores fez com que o céu aparecesse em tom azul claro, oferecendo uma visão quase surreal para quem está acostumado à paisagem enferrujada típica do planeta. Apesar dessa semelhança visual com a Terra, é importante entender que o efeito não representa exatamente o que o olho humano veria lá em Marte. No local e no momento do registro, a atmosfera estava incomumente limpa, com baixa concentração de poeira. Esse céu limpo, entre muitas aspas, reduziu bastante a dispersão predominante, permitindo que o azul ficasse mais evidente, especialmente após os ajustes de cores aplicados pela equipe científica. O fenômeno também remete a outro momento marcante registrado pelo rover Curiosity, em que ele capturou pores do Sol azulados em Marte. Diferentemente do panorama do Perseverance, onde o azul foi intensificado artificialmente, nesses casos o efeito era totalmente natural. Próximo ao disco solar, a poeira da atmosfera dispersava mais a luz vermelha, deixando escapar tons azulados diretamente na linha de visão das câmeras. Esses pores do Sol marcianos tornaram-se imagens icônicas, reforçando que a cor do céu em Marte é muito mais dinâmica do que muitos imaginam. Comparações feitas pelos próprios cientistas da NASA mostraram que com apenas um pequeno ajuste de balanço de cores, a paisagem marciana pode se tornar estranhamente semelhante ao deserto do Atacama no Chile. Essa semelhança não é apenas estética. O Atacama é de fato usado como campo de teste para robôs e instrumentos da exploração marciana. Afinal, o deserto é bastante semelhante aos ambientes encontrados por lá. O paralelo visual reforça a utilidade desses testes, já que a topografia e a iluminação se aproximam bastante das encontradas em Marte. Vale lembrar que essas cores aprimoradas não têm exatamente uma função científica, mas realçar determinadas tonalidades pode até ajudar a identificar contrastes no solo, diferenças na composição mineral e até sutis variações na opacidade atmosférica. Ao mesmo tempo que Marte é um mundo seco, frio e hostil, capaz de cobrir-se em tempestades de poeira que podem apagar todo o sol do céu, também pode oferecer momentos de clareza atmosférica em que a luz se comporta de maneira inesperada. Nessas raras janelas, a lente de uma câmera, com pequenos ajustes, pode revelar um Marte que parece mais convidativo e quase habitável. Uma ilusão que dura pouco, mas que desperta o imaginário de quem vê essas imagens registradas a milhões de quilômetros de distância. É impressionante como dois mundos separados por uma distância tão grande podem ter semelhanças tão sutis. Para os astronautas que um dia poderão viver em Marte, esse azul um tanto raro pode os fazer lembrar de sua casa, que estará um tanto distante. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!